Nervosa, Ruya diz a Kenan que não sabe como ele pôde ter feito isso e implora que ele diga que aquelas mortes não foi por culpa dele. Kenan diz que não teve nada a ver com o incêndio. Ruya então quer explicações sobre a sociedade com os Kayabele. Ozan liga para Omer, diz que viu as chamadas dele e pergunta o que aconteceu. Omer diz que acredita que aqueles homens lavaram as mãos através do Kenan. Kenan diz a Ruya que a única coisa que fez foi se assegurar que as peças históricas saíssem da cisterna. Ruya diz que foi por isso que ele queria que o evento acontecesse naquele lugar. Kenan diz que não, mas Ruya diz que 21 pessoas morreram e foi por ela ter feito esse evento. Kenan diz que não tinha como saber do incêndio. Ruya diz que todas as investigações apontam que foi criminoso. Kenan diz que o Skinder disse que depois daquela noite todos os vestígios desapareceriam, mas não sabia do que se tratava. Ruya diz que ele não perguntou porque não queria saber. Kenan diz que só fez o que lhe disseram, e o Skinder iria organizar todo o resto, e seu trabalho seria tirar as peças da cisterna. Ele diz que ainda perguntou para o Skinder se tinham algo a ver com o incêndio, mas ele disse que não. Omer bate à porta da casa de Ruya. Ruya diz que nesse momento está extremamente nervosa, com dor de cabeça. Omer diz que é por isso que está ali, para estar com ela, que ela pediu que ele a acompanhasse e por isso está ali. Ruya diz que ele deveria ter pensado nisso antes. Omer pergunta se ela acha que seria fácil para ele contar tudo aquilo, e há muitas coisas que ainda não sabem sobre o assunto. Ruya diz que o Ozan e a Tomiris também sabiam, e somente a imbecil da Ruya não sabia de nada. Depois, Kenan diz à filha que quer falar com ela. Ruya diz que não quer falar mais agora, que vai dormir e espera que aquela dor de cabeça passe. Kenan diz que está bem e pergunta da Semri. Ruya diz que ela foi ver a Gunis, mas ela já deveria ter voltado. Semri está cuidando de Gunis. Celeb diz que a filha também não se acostumou com a ausência dela. Semri diz que a febre dela está baixando. Celeb pergunta, como você suporta a vida sem a Gunis? Semri diz, eu não suporto, mas tenho paciência. Celeb diz que ela ainda pode mudar de opinião. Semri atende Ruya e ela pergunta se a prima está bem e que está preocupada. Semri diz que não conseguiu ligar para ela. Está bem e na casa do Celeb porque a Gunis adoeceu. Ruya pergunta se ela vai ficar por lá. Semri diz que não sabe, que irá esperar a Gunis melhorar. Ela garante que está bem e que não poderão machucá-la enquanto o processo corre. Ruya pergunta se ela quer que ela vá para lá, mas Semri diz que não. A agradece e diz que liga se acontecer algo. Ozan diz a Omer que a partir de amanhã vai começar a trabalhar para seu tio, até que pague a dívida. Ele diz que agora irão jogar o dinheiro na cara daqueles caras. Omer diz que é mesmo e pede que passem na loja antes. Omer pega algo em sua loja e guarda no bolso da jaqueta. Ruya vê um bilhete na janela de seu quarto e o pega. É um bilhete de Omer com o de Pirona, em comprimido, pedindo que ela tome, mas sem estar com o estômago vazio. Ruya dá um sorrisinho bobo e fica toda felizinha. Ozan diz a Omer que ele é incrível, que acaba de fazer algo romântico para a garota e agora vai enfrentar um grupo de homens perigosos. Skinder chega com tudo no quarto de Gunis e se surpreende ao ver Semri. Skinder diz a Celeb que eles precisam conversar. Celeb manda ele ir para o escritório. Diz a Semri que se ela precisar de algo é só dizer e sai. Já no escritório, Skinder diz a Celeb que a Ruya não aceitou o acordo, mesmo sabendo que o pai dela é culpado. Celeb diz que o Kenan não tem nada a perder e por que a Ruya protegeria ele. Skinder diz que se for a polícia, tudo acabou, que o Kenan sabe demais e precisam manter ele calado a todo custo. Ele pergunta o que farão e sugere suborná-lo. Celeb diz, não, eu vou me encarregar disso e você não se mete. Quando acabarmos com a Tomiris, será o final de todos eles. Skinder diz que ele não pode confiar na Tomiris. Celeb diz que não confia nela, mas assim como ele devolveu o Kenan para eles, agora irá encontrar uma maneira de trazê-lo de volta. Skinder diz que está bem e pergunta o que acontece depois. Celeb diz que vai cuidar para que ele não fale nunca mais. Skinder diz, não, eu vou cuidar disso. Eu vou me encarregar que o Kenan não diga nada. Eu não quero que você machuque ele, irmão. Você não vai fazer nada com o Kenan, me promete? Celeb manda ele fazer o que quiser, mas depressa. Mulan está em um cassino jogando e alguns homens o vigia de longe de outra mesa. Mulan é avisado pelos homens que em breve o Sr. Ismail estará ali. Mulan fica apreensivo. Sisek aguarda ansiosamente o resultado de sua cirurgia.
Tômeres diz que fez uma promessa para ela e cumprirá, que a partir de amanhã ela irá dormir sem lembrar daquele pesadelo e pede que ela não se preocupe. Atlas ouve. Homer e Ozan chegam até o escritório do agiota e pedem para falar com Ibrahim. Eles entram no local. Homer tranca pelo lado de dentro, deixando os homens do agiota do lado de fora. Eles chegam diante de Ibrahim e Ozan joga o dinheiro na mesa dele. Ibrahim diz que ele trouxe tarde. Ozan desfere um soco nele. Ibrahim quase pega sua arma, mas Homer o agarra e diz: Ibrahim, por que você se meteu com uma mulher? Me diz. Os homens de Ibrahim tentam abrir a porta, mas está trancada. Homer diz a Ibrahim que ele é um covarde e o agride. Os homens de Ibrahim quebram o vidro e conseguem abrir a porta. Todos saem na porrada. Ibrahim pega sua arma e aponta para Homer e Ozan. Ele diz que jamais perdoaria eles por aquela situação, mas não será ele quem se encarregará deles, que agora ele é o menor dos problemas dele. Homer e Ozan ficam sem entender nada. Ibrahim devolve o dinheiro de Ozan e diz: levem esse dinheiro para o seu verdadeiro dono, para a pessoa que pagou essa dívida. Agora vazem daqui. Ozan pergunta o que ele está falando. Ibrahim diz que eles permitiram que eles saiam, e um dos homens diz: vamos logo, o Sr. Adlan está nos esperando. Ismail se reúne com Bulan, e Bulan diz que se ele permitir, irá se explicar. Ismail diz que ele prometeu que iria pagar. Bulan se relembra de quando falou com Ismail e diz que iria pagá-lo, porque era herdeiro de uma grande fortuna. Bulan diz a Ismail que as coisas se complicaram e pede mais 2 meses. Ismail diz que ele tem 3 semanas, mas Bulan diz que não é suficiente, que precisa de mais tempo. Ismail diz que são 3 semanas e sai. Homer e Ozan se perguntam como Adlan ficou sabendo da dívida. Ozan diz que vai devolver o dinheiro e Homer diz que vai com ele. Ozan diz que não, e Homer diz que se não for, ele tampouco irá. Ozan diz que ele já teve muitos problemas por isso e já basta. Homer faz Ozan jurar que não vai sozinho e vai com ele para sua casa. Homer vai embora e depois Ozan sai de casa. Fátima avisa Celeb que o Ozan quer falar com ele. Semire ouve e fica surpresa. Celeb pergunta para ela o que significa aquilo. Semire diz que não sabe de nada. Celeb vai até lá fora e Semire decide ir atrás dele. Ele pergunta a Ozan o que ele faz em sua casa. Ozan diz que ele caiu tão baixo, que precisa do dinheiro que ele tem no bolso. Celeb diz que então ele já ficou sabendo. Semire chega ali e Ozan se surpreende ao vê-la. Ele pergunta o que ela faz ali. Celeb diz: certeza que ele se meteu em problemas. Por que você está surpreso em ver a minha mulher na minha casa? Semire diz a Celeb que já chega. Celeb pergunta se ela não é sua mulher, que seguem casados e tem uma filha. Ele diz a Ozan que se ele não precisa de mais nada, pode se retirar. Ozan diz a Semire que o Celeb pensou que poderia pagar suas dívidas e depois chantageá-lo, mas não deu certo. Celeb diz que quis ajudar ele por causa de sua mulher, porque não queria que ela também acabasse na rua. Ozan diz que nunca deixaria a Semire na rua e não precisa do dinheiro dele para nada. Ele joga o dinheiro no chão e diz que estão resolvidos. Ozan vai embora e Semire para dentro, e Celeb fica sem reação. Semire e Ozan se falam por ligação. Ela diz que está bem, que a Gunis está doente e por isso está na mansão. Ozan diz que ela não precisa lhe explicar nada e só pede que ela se cuide. Seher diz a Ozan que ele é um grande filho, que estava chateada com ele e o que disse não é verdade. Ozan pede que ela não se preocupe, já pagou a dívida e conseguiu um emprego. Seher fica contente e Ozan revela que foi seu tio quem lhe deu emprego. Seher se surpreende e Ozan diz que graças a Deus eles ficarão bem. Ozan se prepara para seu primeiro dia de trabalho na empresa de seu tio. Ele se encontra com Homer na rua e ele diz que o amigo está elegante. Ozan manda ele parar de brincadeira, que são 8 da manhã e não quer ir de mau humor. Mais tarde, Kenan vai à casa de Tômeres com Ruia, Homer e Ozan. Ruia vai ao quarto de Sisek e pergunta por que ela está com aquelas vendas no rosto. Sisek conta que fizeram uma operação reconstrutiva. Bulan vai à delegacia para denunciar Tômeres. Ruia diz a todos que seu pai está disposto a assumir sua culpa e Kenan confirma. Ruia diz que agora não há razão para não ir à polícia, que eles têm as peças históricas e por que seguem esperando. Sisek diz que estão esperando o processo do Atlas. Ruia diz que quando abrir o túmulo da Simal, a verdade virá à tona. Tômeres diz que o Celeb vai dar um jeito. Homer e Ozan não confiam em Celeb e alertam Tômeres. Ruia diz que não podem evitar que o Bulan leve o Atlas. Sisek quer esperar um pouco mais.
Homer diz que falou com Skinder e ele disse que o final do Sr. Kenan seria obscuro. Ruya se surpreende e Ozan diz que precisam de alguma testemunha que conte sobre o esquema das peças. Homer diz que nesse caso dirão que é uma calúnia e sairão livres. Kenan diz que além de testemunha é um cúmplice e ninguém se arriscaria a passar a vida na prisão só para caluniar. Ozan diz que ele está certo. Tomris diz que quando o celebre cumprir sua parte do trato, irão entregar as peças para a polícia. Tocam a campainha. Tomris vai atender e é Korkut. Korkut diz que ela precisa ir com ele para a delegacia porque a denunciaram alegando que a filha dela, Simal, está enterrada no falso túmulo da Sisek. Todos ficam chocados ouvindo lá da sala. Korkut diz que precisam do DNA dela para comprovarem. Celeb decide se recandidatar como prefeito de Istambul. Adila avisa Celeb que acabaram de levar a Tomris para um teste de DNA e que o Bulan a denunciou. Celeb não gosta nada disso. Sisek diz a todos que o Bulan foi quem fez isso. Homer diz que a Ruya tem razão, não tem forma de ocultar que a Simal está morta. Atlas deixa um vaso de rosas cair no chão ao ouvir isso. Sisek vai até ele, diz que está tudo bem e pergunta o que houve. Atlas indica a porta e Sisek pergunta se ele quer a avó dele. Ela diz que ela está ocupada agora, mas logo voltará e ele não precisa ter medo, que ela vai cuidar dele. Homer diz que tem que aprender a controlar sua língua. Ruya diz que o Atlas já sabia, mas é melhor ele não ficar escutando. Homer diz a Ruya que esconderão o pai dela, assim como fizeram com as peças. Celeb pergunta a Semri se ela não vai embora. Semri diz que ficará ali com Agunis, e Celeb fica satisfeito. Homer esconde Kenan em um local isolado. Kenan pergunta a Homer se as peças estão bem guardadas. Homer responde que sim e conta onde elas estão. Tomris consegue sair da prisão e liga para Celeb. Celeb pergunta se ela deixou uma amostra para o DNA. Tomris diz que sim e pergunta o que irá acontecer agora. Celeb diz que vai se encarregar disso. Bulan encontra Tomris na rua e diz que queria ver ela saindo. Tomris diz que ele a denunciou. Bulan assegura a força, diz que ela já lhe cansou e exige que dê tudo o que o corresponde. Homer chega ali, dá um soco na cara de Bulan e pergunta se Tomris está bem. Tomris responde que sim e Bulan confronta quem é Homer. Homer diz que ele irá conhecê-lo, passa o endereço de sua loja e diz para ir lá quando quiser conversar. Bulan fica caído ali no chão e Homer e Tomris saem juntos. Chega o momento de tirar as vendas de Sisek. Atlas e Ruya estão com ela. A enfermeira começa a tirar. Curtiu mais um resumo da novela turca Chamas do Destino? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like.